Bom, boa tarde a todos. E temos aqui o professor Jorge Matzes do Instituto de Física Teórica e ele vai falar para a gente o que é o tempo. Realmente é um prazer muito grande ter aqui. Eu conheço o Jorge há bastante tempo. Inclusive, antes de começar a pós-graduação, eu assisti um seminário do Jorge no IFT e aí eu vi que tinha coisas interessantes em gravitação no IFT. E, inclusive me despertou, porque na época você estava falando sobre... Acho que era efeito 1 mesmo. Enfim, é um grande prazer ter o professor Jorge aqui. Obrigado. Bom, o prazer é todo meu de estar aqui em Brasília e, antes de mais nada, eu quero parabenizar a comissão organizadora que realmente fez um trabalho incrível. Eu posso imaginar o trabalho que deve ter dado a organizar esse evento. Então, realmente, parabéns, vocês estão de parabéns, é um trabalho filantrópico de primeira grandeza. Bom, deixa eu explicar um pouquinho a origem desse seminário. Parece um título um pouco... Eu dei duas opções, na verdade, para a comissão organizadora. Eu não me lembro do segundo, era um pouco mais ortodoxo. Mas, aparentemente, a comissão organizadora optou pelo menos ortodoxo, né? E eu posso até entender um pouquinho a motivação da escolha, porque a origem desse tema foi o seguinte. Eu recebi um telefonema na minha sala pedindo para eu participar de uma mesa redonda que ia acontecer na USP sobre o que é o tempo, que iriam participar psicólogos, filósofos e um físico era necessário. Certo? Então eu era o encarregado pela parte de física. Então eu fui um pouco reticente naquele momento porque eu realmente não tinha nada na ponta da língua para falar sobre o tempo. Imediatamente antes de ligar o telefone eu aceitei porque eu achei um escândalo não ter nada a falar sobre o tempo. E o motivo pelo qual eu achei que era um escândalo que eu não tivesse nada a dizer instantaneamente sobre o tempo é simples, porque o nosso negócio é espaço e tempo. 99,9% do que nós fazemos é lidar com dinâmica. E dinâmica significa entender como que as coisas mudam ao longo do tempo. Ou seja, nós precisamos saber o que é isso que nós chamamos de tempo. Certo? Do contrário, o que nós estamos fazendo aqui? E nada melhor do que um físico para dar uma resposta concreta para esse problema do que é o tempo. Então, naquele momento, eu tive que me esforçar um pouquinho para, digamos, qualificar de uma maneira mais concreta o que é o tempo. E a origem do seminário é esse. Espero que vocês aproveitem. Eu não sei, eu aproveitei um pouco. Muito bem, então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar na internet, que é o que todo mundo moderno faz, né? Uma resposta para a pergunta, certo? Quem sabe me iluminava. Mas não haviam muitas respostas boas, para ser muito sincero. A primeira era um certo escapismo, né? Uma maneira latino-americana de resolver os problemas, né? Tempo é ilusão, então não vamos nos preocupar com isso, certo? Isso vocês podem encontrar no Guia do Mochileiro. Certo? Você pode também adotar um ponto de vista assim, um pouquinho mais poético, né? Tempo é um tipo de rio, ou tempo é um trem. Tempo é um trem foi dito por U2. Foi o mais pop que eu consegui trazer nesse seminário. Certo? Vocês podem também tentar algo mais literário. Time is, time was, but time shall be no more. Ou time is a face on the water. Se alguém entender o que isso significa, depois vocês me contam. Tudo que eu sei que foi escrito, por exemplo, por James Joyce, que todo mundo venera. Então deve ter algum sentido maior que eu consigo entender aqui, né? E finalmente a gente pode adotar aquilo que talvez a maior parte de nós adota, até que alguém realmente te esprema a dar uma resposta. É o que Santo Agostinho disse, que era: se ninguém me pergunta, eu sei. Se alguém me pergunta, eu não sei. Então a ideia desse seminário é ir um pouco além de tudo isso. Eu já vou dar resposta para vocês a resposta à pergunta, que é a resposta que um físico deve dar a essa pergunta. Tempo é o que relógios honestos medem, né?
Até esse ponto aqui é uma resposta matemática, do tipo, obviamente, é uma definição de A igual a B, mas se eu não digo quem é B, está tudo bem porque eu não posso estar errado. Então, para que vocês possam pelo menos concordar ou discordar de mim, eu preciso dizer o que são relógios honestos. Então, metade do meu seminário vai se dedicar a dizer o que é um relógio honesto, e o resto do seminário é mais ou menos explorar quais são as propriedades, fazer perguntas talvez não triviais relacionadas com o tempo, tentando espremer os nossos novos conhecimentos sobre o tempo ao máximo e ver se eles dão as respostas a perguntas complicadas. Então a primeira parte do seminário é responder a essa pergunta: o que são relógios honestos, já que a minha definição de tempo é que tempo é o que relógios honestos medem. Então deixa eu começar do início, já que a maior parte de vocês são físicos. Eu queria começar bem do início para explicar para vocês por onde nós vamos tratar essa questão. Deixa eu explicar para vocês qual é a estrutura geral da física. Eu sei que vocês já estão no último ano, muitos de vocês já estão na pós-graduação, alguns de vocês talvez na pós-graduação, mas quem sabe alguns de vocês estejam no início, e é bom que vocês tenham essa informação já no início do curso de física. A física moderna, como nós entendemos hoje, ela é basicamente baseada em duas proto-teorias e aonde se apoiam aquilo que nós veridicamente chamamos, ou legitimamente chamamos de teorias físicas. As duas proto-teorias são o seguinte: é o espaço-tempo. O espaço-tempo, no fundo, é o palco de fundo onde você define todo o resto. A estrutura mais fundamental, mais básica, mais primitiva da física, em que você ainda pode fazer perguntas passíveis de serem testadas por experimento. Por exemplo, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Quando a gente diz que é 180 graus, é porque a gente está assumindo que esse experimento de medir os ângulos internos de um triângulo acontece no espaço euclidiano, mas se o espaço não for euclidiano, a resposta será outra. Então a resposta a essa pergunta é passível de teste experimental e ela está codificando, pelo menos está refletindo o espaço em que esse triângulo está sendo desenhado. Então, a estrutura mais fundamental da física, que até algum tempo, por muito tempo se pensou que pertencia à matemática, porque era baseado em geometria básica, que não dependeria em princípio de física, ela sim depende de física. Então o espaço-tempo que nós estamos acostumados, que nós trabalhamos, que os estudantes iniciantes trabalham bem no início, é o espaço-tempo de Galileu. Antes disso, a nossa intuição é muito baseada no espaço-tempo de Aristóteles, e o espaço-tempo da relatividade é o de Minkowski. Então o espaço-tempo da relatividade especial é o espaço-tempo de Minkowski, que é outro tipo de espaço-tempo. Ok, uma vez que você define qual é o seu espaço-tempo de fundo, você precisa usar uma proto-teoria para construir qualquer teoria física. As teorias físicas são aquelas que elas têm a pretensão de serem construídas em algum espaço-tempo e darem observáveis. Observáveis que sejam passíveis de serem testadas experimentalmente. As proto-teorias, que são a mecânica clássica e a mecânica quântica, elas não te dão isso até que você defina quem é a força, ou o hamiltoniano, ou o lagrangiano. A proto-teoria te diz o seguinte: qual é a estrutura geral com que você constrói a sua teoria. Por exemplo, na mecânica clássica, o que ela te diz, essa proto-teoria, é que você precisa dizer quem é a força, para que aí sim, com a segunda lei de Newton, você consiga extrair observáveis. Então, para você tornar a mecânica clássica uma teoria, você precisa dar quem é a força. Para você tornar a mecânica quântica numa teoria, você precisa dizer quem é lagrangiano ou quem é hamiltoniano. E uma vez então, escolhendo, nós sabemos hoje em dia que vivemos o espaço-tempo de Minkowski, e a proto-teoria, ou seja, a receita geral que nós precisamos usar para construir qualquer teoria de sucesso em física, é a mecânica quântica. Bom, aí você procura sua hamiltoniana de estimação ou lagrangiana de estimação para poder descrever o sistema que você está interessado. Então, basicamente, esse é o jogo que nós jogamos a vida toda, certo? Acontece que como a nossa pergunta é o que é o tempo, a gente vai se deter ao espaço-tempo. Nós vamos nos deter, responder essa pergunta em que contexto? No contexto do espaço-tempo, seja de Galileu, seja de Minkowski. É lá que eu preciso responder a pergunta sobre o que são relógios honestos. Ok, o próximo ponto é dizer a vocês o que é uma teoria de espaço-tempo, já que é nesse contexto que nós vamos responder a pergunta sobre o que é o tempo.
Isso é uma coisa tão fundamental que é difícil até formular o que é uma teoria, o que seria uma teoria de espaço-tempo. Mas basicamente uma teoria de espaço-tempo é o seguinte: um espaço-tempo é um conjunto de pontos onde algo aconteceu, acontece, acontecerá, ou poderia ter acontecido, poderá acontecer, ou poderia estar acontecendo. É um ponto. E para que isso seja, esse conjunto de pontos se torne uma teoria, é necessário que você estabeleça regras absolutas que relacionem esses pontos. Uma teoria de espaço-tempo, portanto, é um conjunto de pontos com regras que relacionam esses pontos de alguma forma. A teoria do espaço-tempo de Galileu é uma teoria desse tipo, uma teoria de espaço-tempo que satisfaz isso. A teoria de espaço-tempo de Minkowski é também um espaço-tempo que satisfaz essa condição. E eu espero que qualquer outra teoria de espaço-tempo que inventem a partir de agora também satisfaça isso. Então deixa eu me deter aqui ao espaço-tempo de Minkowski e dar um exemplo disso. Esses pontos aqui representam alguns eventos do espaço-tempo de Minkowski, que é o espaço-tempo que nós vivemos. E eu estou destacando um desses eventos, um ponto, eu vou chamar de ponto do espaço-tempo, vou dar um nome para pontos no espaço-tempo, um nome especial que é evento. Isso não quer dizer que alguma coisa aconteceu, certo? Isso significa simplesmente que é um ponto legítimo no espaço-tempo em que alguma coisa pode até ter acontecido, mas potencialmente pode acontecer algo lá. Eu estou destacando dois pontos importantes aqui na nossa história, que é o evento do nascimento de Einstein, que seria dado por esse evento aqui, e o evento da morte de Einstein. Os demais eventos são eventos que eu não denominei, até porque eventualmente nada aconteceu aqui. Talvez nada tenha acontecido de importante para que eu pudesse destacar. Esse não é o problema. Ok, posto isso, o que é a linha de mundo de uma partícula? Uma partícula, por exemplo, que carrega um relógio, de preferência honesto. Eu ainda não defini o que é relógio honesto, mas vou fazê-lo. Portanto, eis aqui uma linha de mundo de uma partícula A carregando um certo relógio. Essa partícula A linha de mundo será nada mais do que uma sequência contínua de pontos do espaço-tempo. Isso basicamente simplesmente está dizendo que essa partícula A evolui de algum jeito no espaço e no tempo. Eu vou convencionar aqui que o espaço, a direção espacial é horizontal e a direção temporal é a vertical. Aqui nós temos a linha de mundo de uma outra partícula, que é a partícula B, e esse é um evento do encontro da partícula A com a partícula B. Essa transparência, portanto, só serve para uma coisa, para ilustrar, num exemplo concreto, o que eu disse na transparência anterior. Não há nada de profundo nessa transparência. Mas haverá algo de muito profundo na próxima transparência, nessa transparência. Essa transparência, ela define o que é futuro, o que é passado, e o que não é nem futuro e nem passado. Futuro. Um evento P estará no futuro de um outro evento, digamos desse evento O, se o evento P puder ser influenciado pelo evento O. Se o evento P puder ser influenciado pelo evento O, eu direi que O está no futuro desse evento. Por exemplo, se esse aqui é o meu nascimento e esse é o nascimento de minha mãe, certamente o meu nascimento tem que estar no futuro do nascimento de minha mãe, porque certamente o nascimento de minha mãe influenciou o meu futuro. Analogamente, um evento estará no passado de outro evento se o evento N puder influenciar o evento O. Dizemos então que o evento N estará no passado de O porque ele é um dos vários eventos, dos infinitos eventos que estarão influenciando o evento O. Só que podem haver eventos, dependendo da sua teoria de espaço-tempo, que não estão nem no passado e nem no futuro de um certo evento. Esses eventos são os eventos que eu estou chamando de Z, e esses eventos recebem um nome comprido, que é não está causalmente ligado a O. Deixa eu dar um exemplo da teoria do espaço-tempo de Minkowski e da teoria do espaço-tempo de Galileu. Para Galileu, a dimensão do espaço de eventos que não estava ligado causalmente a um certo evento é uma dimensão completamente diferente,
a dimensão 3, do que a dimensão de eventos que não estão causalmente ligados a um certo evento, o evento O no caso, segundo a teoria do espaço-tempo de Minkowski, que é a teoria da relatividade. Certo? Então, essa é uma afirmação que não depende de sistema de coordenadas, não depende de relógio, de regras, depende de nada. Depende só da estrutura espaço-temporal em que vivemos. Então, dizer que nós vivemos no espaço-tempo de Minkowski ou no espaço-tempo de Galileu são afirmações que dizem muito a respeito da relação entre os eventos. Tá. Então, essa transparência guarda que mensagem? Só a mensagem sobre a definição do que é futuro e do que é passado. Todos os eventos que podem ser influenciados por um certo evento O estarão no futuro de O, e todos os eventos que puderam influenciar O estarão no passado de O. Todos os demais não estarão causalmente ligados a O. Vocês devem me interromper a qualquer momento, ok? Por favor, façam isso, porque vocês farão um bem a si próprio e a vários dos seus colegas tímidos que não fazem a pergunta. Muito bem. O que as teorias de espaço-tempo, qualquer uma decente é dessas que já deram certo, porque existem propostas indecentes até que se prove ao contrário. Todas as teorias decentes afirmam o seguinte, que a cada par de eventos causalmente ligados, ou seja, que uma está no passado da outra, um evento, esse A, por exemplo, se um evento está ou no passado do outro evento, ou no futuro daquele evento, então eles estão causalmente ligados. Caso contrário, eles estarão causalmente desconectados. Sejam então dois eventos causalmente ligados. Então, a cada par de eventos que tenham duas propriedades, que estejam causalmente ligados. Então, ou um evento está no futuro do outro, ou está no passado daquele. E se eles estiverem suficientemente próximos, então, tanto Galileu como Minkowski diz que podemos atribuir univocamente o número real a esse par de eventos. É uma afirmação da teoria. A teoria diz isso. Se isso for desprovado experimentalmente, a gente tem que mudar a teoria. Não para isso, mas foi o que Einstein fez quando ele abandonou Galileu e foi para Minkowski. Por que Einstein teve que abandonar Galileu e ir procurar a relatividade? Porque segundo o espaço-tempo de Galileu, não fazia sentido você definir uma quantidade chamada velocidade, a menos que você definisse com relação a que referencial ou a qual observador essa velocidade era definida. No momento que a velocidade da luz era a mesma para todos os observadores, ele chegou à conclusão que isso não se encaixava dentro do espaço-tempo de Galileu e teve que procurar um outro espaço-tempo que se encaixasse aos fatos experimentais. Para todas as teorias que até hoje deram certo, Aristóteles, Galileu ou Minkowski, sendo que Minkowski engloba as demais, para cada par de eventos causalmente ligados, existe um número real associado a esse par de eventos, que pode ser determinado univocamente. O que eu quero dizer por que pode ser associado univocamente? Que só depende desse par de eventos. Nós vamos dar um nome a esse número real, que é intervalo de tempo. E não é por acaso que eu coloquei esse T aqui. Mas por enquanto eu só estou dizendo que existe um número real associado ao par de eventos. O que são os relógios honestos? Relógios honestos são os dispositivos que medem isso aqui. A teoria nos diz que isso sempre será possível e nós temos que procurar quem são esses dispositivos que medem esse número real associados a pares de eventos causalmente conectados. A nossa tarefa então é definir quem são esses objetos, como construir uma fábrica de relógios honestos que meçam esse ΔT que tanto o espaço-tempo de Aristóteles, Galileu ou Minkowski nos diz existir entre pares de eventos conectados. Eu vou dar uma construção possível. Ela não é única, mas é uma construção possível. Vá para uma região distante de forças, livre de interações. Vá para um cantinho do espaço sideral. Lá você faça o seguinte, construa
pares de eventos, bem próximos, como nós queríamos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um laser apontado para um espelho. O evento A seria a saída do laser, o evento B seria a volta do laser. Ele reflete e volta. O A é a ida, o B é a volta. O A é o tique e a volta é o tac. Ok? Agora que você tem os seus dois eventos de estimação, faça o seguinte. Escolha um conjunto grande de sistemas dinâmicos, que nós vamos chamar de relógios, ainda não honestos, mas relógios, para que atribua um número real ao tic-tac, a esse tic-tac. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Pode ser o meu relógio, que é um relógio bem decente, pode ser a batida do meu coração, pode ser o meu pulso, pode ser, sei lá, um pêndulo ou alguma outra coisa. E faça com que eles atribuam um número real à ida e a esse tic-tac. Talvez a minha batida do coração faça uma pulsação, ou duas pulsações. O meu relógio marque 3 segundos, do que nós chamamos 3 segundos, e assim por diante. Ok, agora que você tem esse conjunto de sistemas dinâmicos, são vários corações, não só um, mas de preferência vários relógios iguais ao meu e assim por diante, vejam se eles mantêm a sincronia. Olha, eu posso garantir para vocês que os corações não vão manter a sincronia, viu? Certo? Sobretudo quando uma garota bonita passar perto de um rapaz, ou um rapaz bonito passar perto de uma garota, ou um garoto passar perto de um garoto, todas as combinações possíveis, né? E imagináveis, certo? Eu não quero ser politicamente incorreto. Então, isso vai descartar a batida do coração como sendo um bom relógio. Mas esse meu relógio e os irmãos deles, eles vão funcionar bastante bem. O que eu quero dizer por funcionar bastante bem? Quando eu tiver os meus relógios aqui, que eu calibrei todos eles, digamos, a marcarem 3 entre isso e isso, eles vão continuar calibrados no sentido que, no próximo passo, quando isso aqui marcar mais 3 segundos, todos os seus irmãos continuarão sincronizados no sentido que marcarão também 3 segundos. Ok, esses são candidatos a relógios honestos. Os relógios honestos, eles precisam manter a sincronia entre si. Relógios que não mantêm a sincronia entre si não são honestos. Não é muito para pedir de um relógio, mas de fato é esse o único critério que vocês usam quando vão até uma relojoaria e compram um relógio. De fato, os relógios eles não precisam marcar todos eles entre, digamos, o nosso par de eventos especial o mesmo intervalo temporal. Eles podem diferir de um valor constante, por exemplo, 2.45 ou π, ou algum outro número real. Mas o importante é o seguinte, que se eles diferirem desse fator constante c, para avaliar aquilo que nós chamamos de intervalo temporal entre dois intervalos fixos, entre dois eventos fixos, essa constante precisa se manter exatamente a mesma para qualquer outro evento, pares de eventos. Isso simplesmente significa que um relógio foi calibrado em segundos e outro foi calibrado, digamos, em décimos de segundo. Isso não torna o seu relógio menos útil ou menos honesto, simplesmente torna o seu relógio esquisito. O que são relógios honestos, portanto? Relógios honestos só satisfazem essa única condição. Eles são relógios idênticos que atribuem o mesmo número real ΔT a todo par de eventos causalmente relacionados e próximos. Eu estou dizendo o mesmo número ΔT porque eu estou descartando, digamos... Já que este relógio é tão honesto quanto esse. Esse relógio é tão honesto quanto esse. Simplesmente porque essa constante aqui ela não varia. Então deixa eu só ficar com uma seleção de relógios só para eu eliminar essa constante e vamos ficar todos com o meu relógio. Ok? Vamos pensar no meu relógio, até porque apesar de não ser amarelo, eles parecem pelo menos redondinho como da minha transparência. Então,
O tempo é o que relógios honestos medem, e relógios honestos idênticos no sentido que são todos calibrados em segundos, digamos, devem atribuir ou atribuirão o mesmo número real ΔT a todo par de eventos causalmente relacionados e suficientemente próximos. Parece pouco, certo? Mas é graças a isso que é tempo, e é graças a isso que podemos responder a perguntas bastante sofisticadas. Por exemplo, primeira pergunta: quanto tempo Einstein viveu? Vejam, a resposta a essa pergunta, segundo Galileu, usando relógios honestos que nós acabamos de definir, é a seguinte: tomem o nascimento de Einstein e zerem o seu relógio, tomem a morte de Einstein e peguem qualquer observador que passe pelo nascimento de Einstein e peça para ele olhar para o seu relógio no leito de morte de Einstein. Segundo Galileu, qualquer um desses observadores, esse, ou o próprio Einstein, que tem essa linha de mundo, mediriam seus relógios honestos o mesmo valor, o mesmo intervalo de tempo. Mas segundo a nossa definição de relógio honesto, essa é uma afirmação que não está contida em nenhum lugar no que eu disse antes. É uma imposição que valeria só se o espaço-tempo fosse de Galileu. E a única resposta concreta que eu posso dar a essa pergunta, só baseada nos ingredientes que eu defini, é a seguinte: tome essa linha de mundo e separe essa linha de mundo numa sucessão de eventos próximos o suficiente uns dos outros. Pegue o seu relógio honesto que acabamos de definir e peça para que Einstein, a cada pequeno intervalo, a cada sucessão de pares de eventos próximos, ele marque um intervalo temporal. Que intervalo temporal? Aquele que Minkowski garante que existe, que nós acabamos de definir que é medido por relógios honestos. Aquele mesmo. Peça para ele somar todos esses intervalos e no final nós saberemos quanto tempo Einstein viveu, que é a idade de Einstein no leito de morte. Em nenhum momento foi dito, ou vocês devem inferir a partir do que nós entendemos de relógios honestos, que um observador com uma outra linha de mundo que zerasse o seu relógio no nascimento de Einstein e olhasse para o seu relógio na morte de Einstein, mediria o mesmo valor de tempo que nós acabamos de definir quando nós medimos intervalos temporais ao longo de uma certa linha. Conclusão. Falar nisso, quando vocês fizerem essa conta, vocês vão notar que Einstein viveu 2,4 bilhões de segundo. Não sei se serve para algo, mas já que eu disse para vocês que nós podemos responder perguntas complicadas com o que eu disse, está aí uma delas. Então a primeira conclusão mas a primeira afirmação que eu faço sobre o tempo, como consequência da nossa definição do que é tempo e do fato de nós vivermos no espaço-tempo de Minkowski, é de que cada um tem o seu tempo. É realmente interessante como é uma frase que eu esperaria de um psicólogo, mas não de um físico. Certo? Mas é verdade, cada um tem o seu tempo. Observadores saindo do mesmo evento, chegando ao mesmo evento, seguindo trajetórias de mundo diferentes, medirão nos seus relógios ao final do dia valores distintos. Exemplo disso suponham que vocês tenham, por exemplo, uma nave que no dia 1º de janeiro de 2017 parte da Terra com seus relógios sincronizados, relógio na nave sincronizado com o relógio da Terra no dia 1º de janeiro de 2017. Digamos agora que esse foguete ele faz uma viagem de 4 dias, mas a uma velocidade de 99% da velocidade da luz. Ok? Você faz umas contas rápidas e percebe o seguinte, que apesar de o relógio de bordo apontar que a viagem levou apenas 4 dias, por exemplo, portanto 4 vezes 24 horas, 96 horas, espero, em terra não levou 4 dias, mas levou próximo de 28 dias. Por quê? Vamos voltar à transparência anterior. Porque essa linha de mundo representa, digamos, o relógio dentro do foguete,
essa linha de mundo representaria o relógio em terra, e como eu disse a vocês, não há em nenhum lugar garantido, e de fato isso não acontece no mundo em que vivemos, a afirmação de que esse relógio marcará o mesmo valor no final da jornada que esse relógio, mesmo que eles partam do mesmo evento, cheguem ao mesmo evento. E esse exemplo que eu dei a vocês é um caso em que isso não acontece. De fato, se vocês quiserem chegar a esse meu resultado, de que 4 dias, o fator que faz com que 4 dias nesse relógio se torne 28 dias, é dado por essa simples fórmula da relatividade, onde no lugar de V eu coloquei 99% da velocidade da luz. Mas esse resultado anterior foi um resultado que eu encontrei baseado na relatividade especial de Einstein de 1905. Acontece que Einstein, em 1915, ele descobre algo que vai além da relatividade especial. Se eu tiver que resumir para vocês a relatividade especial numa frase, eu diria o seguinte, que o que existe de absoluto é o espaço-tempo, ou seja, essa relação absoluta entre os eventos. Mas diferentes observadores extraem diferentes conteúdos de espaço e tempo dessa mesma entidade absoluta que é o espaço-tempo. É isso que faz com que cada um tenha seu tempo. Mas o que Einstein descobre em 1915 é que não só isso é verdade, mas esse espaço-tempo não é rígido como era o espaço-tempo de Galileu ou mesmo o espaço-tempo de Minkowski. Esse que eu acabei de usar, o espaço-tempo da relatividade especial. O espaço-tempo ele é elástico, ele pode ser distorcido, e ele é distorcido pelo conteúdo de energia e momento que existe nas imediações. Isso faz com que o espaço-tempo fique distorcido. E se o espaço-tempo fica distorcido, os nossos relógios honestos, isso vai impactar no comportamento dos nossos relógios honestos, quando, por exemplo, nós colocamos esse relógio honesto para marcar o tempo perto da superfície da Terra, onde a energia, que está mais próximo do centro da Terra, obviamente, do que no topo da Torre Eiffel. Essa região de maior gravidade, ela é mais curvada do que essa região. Na verdade, dentro da visão da relatividade geral, não existe campo gravitacional, não existe força gravitacional, o que existe é a curvatura do espaço-tempo. Então, essa região aqui ela é mais curva, impacta mais no comportamento do relógio do que essa região. E um exemplo concreto disso é se eu sincronizo os relógios às 8 da manhã de algum dia, algum certo dia, digamos numa segunda-feira ou numa terça-feira, e se eu volto à noite para comparar os relógios da base e no topo da Torre Eiffel, vocês vão notar o seguinte, que há um atraso de 1 bilionésimo de segundo entre esse relógio em relação a esse está atrasado 1 bilionésimo de segundo em relação a esse, e a conta para vocês chegarem nesse atraso relativo é simples, basta vocês multiplicarem a altura da Torre Eiffel pelo campo gravitacional, pela aceleração da gravidade, dividido por c ao quadrado. Esse resultado ele já foi medido em laboratório e tem uma precisão de 1 parte em 10 a 4 partes. Uma precisão maior ainda já foi conseguido em experimentos desse tipo, que já foram feitos de diferentes maneiras. Uma delas é colocar um relógio atômico dentro de um Boeing, fazer ele circunnavegar a Terra e comparar depois com o relógio em Sol. Isso, não que eu esteja preocupado com o que eu vou dizer agora, mas eu quero dizer o seguinte, isso também é importante tecnologicamente. O GPS só funciona porque você mantém sincronizados esses relógios nos satélites e os relógios em terra. Acontece que esses relógios não só têm uma alta velocidade, como vocês viram, isso tem um impacto na sincronização dos relógios, mas também esses relógios no satélite eles estão sob efeito de uma curvatura menor do que os relógios na superfície, e isso também impacta nos relógios. E esses impactos eles são competitivos. Quando você coloca tudo junto, o resultado é o seguinte: se você não levar em conta a relatividade para manter sincronizados os relógios do sistema GPS, a precisão que você tem no começo do dia, quando todos os relógios estão sincronizados, que é da ordem de 10 metros, 11 metros,
ela cai para 10 km no final do dia, o que tornaria o GPS totalmente inútil. Ok, então vamos agora começar a perguntar coisas mais complicadas. O tempo teve um começo? Nós podemos dizer que o tempo teve um começo? A resposta é, segundo a relatividade geral, sim. Por quê? Porque a relatividade geral diz o seguinte... Isso é para depois. A relatividade geral diz o seguinte, que se nós hoje aqui olharmos cada vez mais profundamente, vocês sabem, se você olha agora e você olha o Sol agora, essa luz do Sol saiu há 8 minutos atrás. Olhar para o passado significa olhar mais e mais profundamente no universo. Se você olhar suficientemente para o passado, bom, vai ter uma barreira que é a recombinação, mas o fato é que se você tivesse uma maneira de olhar e passar esse filme, se alguém tivesse filmado a evolução do universo, te dessem agora esse filme, e você passasse ele para trás, você notaria que o universo ele é cada vez mais denso, quando você retrocede, cada vez mais quente. As galáxias elas passam a se tornar no passado poeira, porque ele é tão quente que não dá para formar estruturas. Se você volta mais e mais, você vai ter um plasma de partículas elementares, até um ponto que você não tem mais qualquer teoria que consegue descrever o seu universo. E segundo a relatividade geral, se você confiasse, ou se você confiar no que diz a relatividade geral, extrapolando aonde nenhum de nós acredita que ela valha, mas se você acreditar nela, ou que uma teoria melhor do que ela acabe, por sorte ou não, dando a mesma resposta, a relatividade geral nos diz que há 13,8 bilhões de anos, o que aconteceu foi o nascimento do espaço e do tempo. Em que sentido? O nascimento no espaço do tempo no sentido que nessa região que nós chamamos Big Bang, não há evento. E se não há evento, não há como definir tempo, porque vocês lembram o que é tempo? Tempo, o intervalo de tempo é o que relógios honestos medem entre eventos. Mas se você não tem evento, então você não tem tempo, obviamente, porque você não tem como definir esse negócio que a gente chama tempo. Então nós temos que levar a sério o que nós chamamos de tempo. E segundo a relatividade geral, há 13,8 bilhões de anos você não tem mais nenhum evento, porque você tem uma singularidade. O Big Bang é uma singularidade que cá entre nós é o que os físicos, é o nome, é o cognome que os físicos dão para tudo que eles não entendem, certo? Se existe alguma teoria alguma vez que vai explicar para nós o que é uma singularidade, é um ato de fé. Nós nos tornamos arrogantes, achamos que a ciência pode explicar pode matematizar qualquer estrutura. Eu mesmo comungo disso. Mas eu tenho que confessar a vocês que é um ato de fé esse. Pode ser que nenhuma teoria possa explicar, por exemplo, por que o universo surgiu. De qualquer maneira, a resposta a essa pergunta, se o tempo pode ter tido um começo, a resposta é sim. A resposta pode ser o Big Bang se não existir nenhuma teoria física que explique a física desse início. Se esse início continuar sendo uma singularidade em qualquer teoria física. Eu posso reverter um pouquinho essa pergunta e fazer a pergunta um pouco invertida. O tempo pode ter um fim? A resposta é sim. Bom, provavelmente por indução finita vocês já viram que todas as perguntas são respondidas com sim. Certo? Não percebi isso. Muito bem. Vamos ver se isso vai até o final. Qual seria o fim do tempo? O fim do tempo é se existir uma estrutura aonde não haja mais eventos no futuro. Ok? O que a relatividade geral nos diz sobre isso? Ela nos diz que se você tiver uma estrela suficientemente densa, o momento final dessa estrela, ela acabará numa explosão chamada supernova. E essa explosão não é suficiente para ejetar toda a matéria. Uma matéria é implodida. Essa matéria implodida dá origem a uma região. Ela implode a uma região chamada buraco negro. E esse buraco negro ele teria a seguinte propriedade. Ele tem um horizonte. É uma solução, primeiramente eu quero dizer para vocês, enfatizar isso para vocês.
Uma estrela, um buraco negro não é uma estrela muito densa. Um buraco negro é uma solução de vácuo, ela não tem nada lá dentro. Ok? A menos de uma coisa que a gente chama de singularidade. Mas justamente porque é uma singularidade, matematicamente, são pontos do seu espaço-tempo que você retira. Portanto, literalmente não tem nada lá, né? Nem evento tem lá. Segundo a relatividade geral. E o campo gravitacional no buraco negro é tão intenso que nada consegue escapar do buraco negro, de dentro do buraco negro. Seja clássico ou seja quântico. Nada. Nada, porque nem a mecânica quântica consegue alguns milagres, mas não consegue todos os milagres. Certo? Um dos milagres que a mecânica quântica não consegue é fazer com que você consiga propagar informação mais rápido do que a luz. Se você conseguisse fazer isso, você conseguiria, por exemplo, voltar para o passado. Se eu conseguisse ter sinais que se propagassem mais rapidamente do que a luz, eu conseguiria trocar sinais com vocês, em que um sinal meu seria uma pergunta, viria codificada uma pergunta que é uma pergunta do tipo, como vocês estão? E eu receberia a resposta a essa pergunta, se eu estivesse me movendo adequadamente, antes de eu ter formulado a pergunta para vocês. Isso não parece muito bom, certo? Muito bem, nem a mecânica quântica consegue fazer esse estrago. Então nenhuma informação, seja clássica ou quântica, consegue escapar de dentro de um buraco negro. Ok. E o que a relatividade geral nos diz é que no interior de todo buraco negro, se certas condições de energia e momento são satisfeitas na natureza, haverá uma singularidade. Essa singularidade significa que não há eventos aqui. E o que a relatividade geral nos diz mais é o seguinte, que se você entra no buraco, você vai inexoravelmente morrer esmagado, comprimido, num volume zero e fazer parte da singularidade. Eu espero que isso tenha aumentado a minha audiência, né? Porque a única maneira de eu entender alguns programas de televisão fazendo sucesso é que deve haver um sadismo implícito nos seres humanos. Nem que seja um pouquinho. Certo? Espero ter despertado a vocês esse sadismo, dizendo que mesmo o seu cachorrinho inocente de estimação, caindo aqui dentro, não será poupado pelo buraco e morrerá na singularidade, esmagado terrivelmente. Esse diagrama aqui é o seguinte, só para eu explicar para vocês. Esse aqui é um diagrama da estrela evoluindo no tempo. Aqui está o raio da estrela diminuindo. Aqui é o horizonte de eventos se formando. E aqui no centro desse horizonte temos a singularidade só evoluindo no tempo. Ok? Muito bem, nós já sabemos como viajar para o futuro, certo? Viajar para o futuro é muito fácil, você só depende de energia. Eu simplesmente pego aqui um foguete, ok? Faço uma viagem bastante rápida no meu foguete, talvez 4 dias, talvez 2 dias, mas se a velocidade do meu foguete for alta o suficiente, na minha volta eu terei prazer de vê-los com mais cabelos brancos do que os meus, certo? Claro que isso custa muita energia, porque para você colocar o foguete a essa alta velocidade, então custaria muita energia. Portanto, isso acaba sendo tecnologicamente não factível, mas não há, por princípio, nenhum problema de fazê-lo. Tanto é que partículas elementares a altíssimas velocidades, as instáveis, por exemplo, elas desintegram mais lentamente quando elas estão a altas velocidades. Justamente porque é um efeito desse tipo. Só que a minha pergunta aqui é, será que dá para você viajar para o passado? A relatividade geral permite, por exemplo, que Einstein bebê, ele evolua até os seus 25 anos. Para então, quem sabe, ao invés de ter aquele estado de genialidade que lhe trouxe a relatividade, o que ele fez realmente é encontrar o seu eu mais velho que já sabia de tudo. Lhe contou secretamente sobre a relatividade, foi embora, sem nunca ter contado à humanidade o que ele fez. Enquanto isso, ele, já sabendo de tudo, descobre a relatividade especial por aqui, a relatividade geral por aqui, já sabe de tudo,
e aí ele realiza o seu destino contando para o seu eu mais jovem a mesma coisa que esse eu mais jovem ouviu dele, para que então ele se tornasse famoso e vivesse em Princeton e bem de vida para sempre. Será possível isso? A relatividade permite isso? A relatividade geral permite isso? Bom, inicialmente eu devo dizer o seguinte para vocês. Ela não proíbe. Certo? Ela não proíbe essa possibilidade. Isso, em princípio, exigiria estruturas... Você criar esse tipo de estrutura exigiria... Eu já vou explicar uma maneira de você criar esse tipo de coisa. Mas seriam coisas muito exóticas, matéria quântica, matéria exótica, difícil de construir. Em princípio, não há uma proibição. Todo aquele período que ele deveria estar ali, ele não foi. E pela a própria impossibilidade dele ir para o futuro, ele não pode voltar. Certo, eu vou dizer para você o que eu entendo ir para o futuro, certo? Ir para o futuro é eu sair por aquela porta, entrar por aquela outra porta e me encontrar aos 80 anos aqui falando para alguém, não para você, mas falando para alguém alguma coisa. Isso seria ir para o futuro, certo? E esse tipo de linhas chamadas de tempo fechadas, elas são problemáticas. Por quê? São problemáticas pelo seguinte: digamos que eu tivesse acesso a essas linhas. Isso significaria que, em princípio, eu poderia cometer o ato desumano de voltar ao passado de minha mãe, de minha avó talvez, e matá-la antes de ter dado origem à minha mãe. Mas então isso criaria um tremendo problema para a natureza, porque como que ela explicaria a minha existência se eu mesmo matei a minha mãe a minha avó antes dela ter dado à luz à minha mãe? Isso é um paradoxo lógico. Isso vai além da física. Então, se vocês quiserem aceitarem as soluções com linhas de tempo fechadas que a relatividade geral não exclui, é necessário aceitar o seguinte: que as condições iniciais do universo têm que ser extremamente específicas para não levarem a tais inconsistências. Então, nesse meu exemplo aqui, no momento que o Einstein jovem encontra o seu eu mais velho, e o eu mais velho lhe conta o que lhe conta, tudo sobre a relatividade, esse Einstein mais novo, ele vai fazer o que fizer, mas ao reencontrar o seu eu mais novo, ele agora envelhece, né? Ao encontrar o seu eu mais novo, ele não teria escolha, ele teria que lhe contar exatamente, o script já teria escrito, ele teria que lhe contar exatamente o que aconteceu. Ou seja, teria que lhe falar: olha, a relatividade é assim, assado, para que esse aqui tivesse exatamente a mesma experiência que ele teve aqui atrás. Ou seja, isso elimina totalmente qualquer chance de livre-arbítrio. Certo? O universo é criado de maneira autoconsistente e todo bonitinho para que você cumpra aquele script e não leve a uma inconsistência lógica. Certo? Com ou sem máquinas do tempo, eu jamais poderia voltar e matar minha avó antes de conceber minha mãe. Ainda bem. Certo. Ok, mas vamos levar mais à frente. Quando eu disse para vocês que a relatividade geral não proíbe isso, como que seria uma maneira de construir isso? Bom, eu vou dar para vocês a maneira mais simples de se construir isso, que é com buracos de minhoca. Essa é uma estrutura que a relatividade geral permite. E se eu tivesse um buraco de minhoca, buracos de minhoca são portais que conectam regiões distantes do universo. Se nós tivéssemos um buraco de minhoca aqui na sala, esférico, nós teríamos uma bola. Quando nós olharíamos para a bola, nós estaríamos, digamos que nós estamos aqui, certo? Estamos aqui. Quando nós olharíamos para dentro da bola, para cá, estaria saindo luz dessa bola vindo dessa outra região do universo. Então eu olharia para essa bola e veria estrelinhas, que seriam as estrelinhas que estariam vindo dessa outra região do universo conectado por essa boca que está nesse ponto aqui. A relatividade geral permite isso? Permite. Na verdade, isso surgiu quando Kip Thorne, que é um dos nobelistas desse ano de ondas gravitacionais, colocou isso numa prova
no Caltech, e a prova era, ele dava o espaço-tempo e pedia para que, o espaço-tempo era esse, e pedia para que os estudantes interpretassem isso. Para bem ou para mal, eu acho que somente 1 ou 2 interpretaram, e ele ficou chocado como os outros não perceberam que isso era um buraco de minhoca, certo? Mas não era fácil de perceber, realmente, sobretudo numa prova. Muito bem. E aí ele escreveu um artigo, e ele não percebeu algo muito interessante nesse artigo. Que se você tem esses buracos de minhoca, esses portais em que eu, por exemplo, me jogo nesse portal e apareço imediatamente na outra ponta do universo, se eu pego esse portal e faço com que consigo manipular esse portal, fazer com que coloque ele dentro de uma nave estrelar e faço com que ele dê uma volta nessa nave estrelar, quando ele voltar para cá, esse sistema será uma máquina do tempo. Como? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Isso aqui é como parece esse buraco de minhoca para nós, se ela estivesse bem aqui no centro da sala e se não tivesse tanta luz, porque vocês não estão enxergando nada aqui, certo? Essa luzinha aqui são as estrelas e galáxias da outra ponta do universo. Aqui? Certo, obrigado. Bom, não sei se melhorou muito. Essa aqui é o que vocês veriam nessa bola, que seriam as estrelas e galáxias que estariam... as estrelas e galáxias estariam... Luz de estrelas e galáxias estariam vindo da outra ponta do universo, se vocês quiserem. Sim. Um portal de vácuo, né? Não. Não? Não. Não. Um buraco de minhoca não é um buraco negro. Não. Tipo, uma porta de acesso para essa outra região que, pelo que você está mostrando, é como se ela estivesse no vácuo. Você pode pensar... Bom, se essa região, se esse buraco de minhoca vai precisar de um certo material exótico. Mas vamos supor que esse material exótico não interaja conosco, que temos carbono e hidrogênio. Então, se ele não interagir conosco, você se joga lá e não sente nada. Para todos os efeitos, você não está sentindo nada. Eu não entendi essa parte de ser sugado. Não, é porque tipo, ela está colocando como se fosse no espaço. Como o espaço é vácuo, a gente estaria sendo sugado. Mas, se ele estivesse numa sala, com a mesma pressão que a gente, ia dar no mesmo. Tipo, você só ia ver outra sala. Ah, entendi agora. Muito bom. Obrigado pela... Foi isso que você pensou? É. Ah, entendi. Agora que eu entendi, eu vou responder e basicamente eu vou responder exatamente o que ela disse. Que é o seguinte, eu estou supondo que tudo isso está no vácuo, que essa sala está no vácuo, que nós estamos no vácuo. Esse negócio de ar atrapalha um pouco com relatividade. Sabe? Então vamos supor que nós estamos no vácuo, o portal está no vácuo, está tudo no vácuo. Tá bom? Então a gente não está sendo sugado porque a gente já está no vácuo. Não tem a ver com ar, certo? Não. Tudo bem. São duas perguntas, na verdade. A primeira é quanto ao exemplo do buraco negro. Você disse que nada sairia, né? Do horizonte, não sei o que. Nada sairá. Isso. Não tem perda de informação desse processo? Eu vou responder com a maior alegria do mundo essa pergunta que você me fez, porque essa é uma confusão que existe por aí, e não tem diretamente ligado com o tempo, mas tem a ver com se há ou não paradoxo de perda de informação associado a buracos negros. A resposta é não. Um não enfático. Mas eu explico para você depois, pode ser? Tá. Para não perder o fio da meada. E a segunda é quanto... Também é um paradoxo do caso do Einstein ali, que é a origem da informação. Ambas relativas à informação. Então você me repita a pergunta depois na sessão de perguntas, pode ser? Tá bom, obrigado. Perfeito. Ok. Ops. Então, este aqui é um dos portais que, digamos, fica aqui, nessa mesa, o portal, certo? Se eu quiser para a ponta da galáxia, eu me jogo aqui dentro. Estou aqui dentro. Por exemplo, se eu estou aqui e eu me jogo... Aqui é o portal, tá? Eu me jogo aqui, eu apareço imediatamente aqui. Porque a distância entre
existe um portal do outro lado que está conectado por um túnel de meio metro de tamanho. Então imediatamente eu já saio na outra ponta do universo. Essa parte aqui que eu tinha mostrado teria, digamos, meio metro. Ok. Mas agora esse outro portal aqui, que estava no centro aqui da sala, beleza. Eu faço com que ela dê uma grande volta aí, olha. Eu faço com que ele vá longe, volte e para cá. Venha para cá. Acontece que vocês já viram que esse relógio, o relógio no foguete vai ser afetado vai ser afetado, quer dizer, ele vai fazer uma viagem para o futuro. Certo? E o portal que vai junto com o foguete também. O relógio que está na porta lá do portal, que está na ponta do portal também. Então, quando esse portal que deu uma volta ao universo voltar para perto da gente, o nosso relógio aqui, vocês vão olhar para esse relógio, vai marcar 7 horas. Nós estamos com o relógio às 7 horas. Mas quem estiver dentro do foguete com outro portal, vai estar marcando 5 horas. Por quê? Porque o foguete fez uma viagem para o futuro e, portanto, aquele portal também. Então, o que acontece agora se eu abro a porta desse foguete, entro naquele foguete? Primeiro que eu vou ver o nosso astronauta amigo rejuvenescido. Quer dizer, não rejuvenescido, mas mais novo do que eu que fiquei por aqui. Porque ele fez uma viagem para o futuro. Mas aí eu faço o seguinte, eu pego e entro dentro do portal. Eu me jogo lá. Bom, eu me jogo lá, eu apareço aqui, certo? Tudo bem? Porque é um portal que liga duas pontas. Só que eu vou aparecer aqui, que horas? Não às 7 horas, porque eu me joguei lá às 5. Porque ele está com o relógio às 5 horas. Eu vou aparecer aqui atrás. 5 horas. Opa! Mas vocês estão com o relógio às 7 horas. Eu me joguei aqui às 5 horas e apareço às 5 horas. Mas às 5 horas eu estava aqui dando seminário. Eu estava aqui. Então eu saio daqui às 7 horas. Abro a porta do foguete. Entro naquele portal que marca 5 horas. Imediatamente eu apareço aqui, mas às 5 horas da tarde. Mas agora são 7. Então quem que eu vou encontrar imediatamente saindo? A mim mais velho. Desculpa, a mim mais novo. Às 5 horas. Às 5 horas. Eu, que já estou mais velho, entro naquele portal, cabelo branco. É que aqui são só 2 horas, né? Não vai fazer diferença, mas enfim. E me encontro, certo? Saio daqui e encontro a mim 2 horas mais novo. Muito bem, eu vejo no semblante de vocês preocupação. Certo? E é por isso que, já preparado para isso, eu tenho a minha próxima transparência. Contudo, tudo indica que a construção de máquinas do tempo compactas no espaço e no tempo, que é esse portal, por exemplo, levariam flutuações do vácuo tão grandes que destruiriam a máquina antes de ser usada. Eu quero chamar a atenção que a relatividade geral é uma teoria de espaço-tempo, portanto, uma daquelas proto-teorias que dizem aonde vivemos. Mas para você construir uma teoria física, você precisa mais do que isso. Você precisa da proto-teoria mecânica quântica e da lagrangiana para descrever todos os seus campos. Acontece que mesmo que você prepare a situação no vácuo, mecânica quântica diz que mesmo o vácuo ele tem partículas elementares. Então é inescapável. Essas partículas elementares virtuais, elas vão ter energia. E essa energia ela vai crescer de maneira instável, destruindo essa máquina antes que ela seja usada. Ou seja, tudo indica que mecânica quântica vai impedir a existência de máquinas do tempo que possam ser usadas. Muito bem, em princípio esse seria o final do seminário. Mas eu tenho mais uma transparência, que é uma transparência que eu certamente vai deprimir a muitos de vocês. É uma pergunta. Já que nós estamos falando sobre o tempo, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Você acha que você tem livre-arbítrio? Porque o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você definir o seu futuro. E futuro tem a ver com tempo. E agora, nós sabemos tudo sobre o tempo. Você tem livre-arbítrio? Então eu quero fazer uma enquete aqui, porque hoje em dia tudo se resolve no certo? Quem acha que tem livre-arbítrio?
Livre-arbítrio é o seguinte: eu poder decidir ou não se eu vou me suicidar às 8 horas, se está na minha mão essa decisão ou não. Se eu tenho o poder de mudar o meu futuro. Você está levando o futuro a partir do presente, você vai considerar ele como opções. Mas, se você considerar o futuro já sendo o seu passado, porque você já vai ter cometido o ato, você não pode alterá-lo. Não, eu concordo com o seguinte, eu concordo com uma parte, pelo menos, deixa eu ser. Eu concordo que uma vez o evento realizado, você não pode alterá-lo. Só que no fundo, o futuro, ele já é o passado de alguma parte do seu presente. Então, tipo, você não pode alterar algo, porque ele já vai estar lá. Ah, então você disse que nós não temos livre-arbítrio. Não. Ótimo, temos um voto corajoso por não. Certo? Quem vota por sim? Temos alguns votos por sim. Quem vota por não? Não temos. Quem se abstém? E finalmente, em geral a maioria, quem se abstém até de se abster. A minha experiência de professor é que, em geral, a abstenção da abstenção é a maioria. Certo? Então, a resposta que eu posso dar para vocês é baseada nas teorias físicas que nós temos hoje. Certo? Sou um físico e, claro, se a teoria física muda, a resposta pode mudar. Mas, com a estrutura causal que nós temos hoje, a resposta é não. Nós não temos livre-arbítrio. É claro que vocês não devem usar isso, vocês não devem sair, sabe, né, roubando uma Mercedes e tentando argumentar para o juiz que, olha, a culpa é minha, porque ele falou que eu não tinha livre-arbítrio. Porque ele já estará instruído para mim para responder o seguinte: eu também não tenho, e você está condenado. Certo? Pelo seguinte, para você mudar o seu futuro, você tem que mudar as condições do seu presente. Você tem que fazer com que o seu presente, você tem que alterar o seu presente para mudar o seu futuro. O seu futuro é influenciado pelo seu presente. Mas você não pode influenciar no presente, você não muda o presente. Você não pode mudar o presente. Se você não consegue no presente mudar o presente, você não tem no presente condições de mudar o futuro. Porque é o presente que determina o futuro. Então a resposta é: o presente não influencia o presente. O presente é consequência do passado. Portanto, para aspirarmos ter livre-arbítrio, ou seja, ter a liberdade de decidirmos nossos atos a cada instante, precisaríamos antes ter o poder de alterar o passado, já que nada mais pode influenciar o presente. Alguém se habilita? O livre-arbítrio é uma ilusão criada em nossas mentes. E isso é verdade tanto classicamente como quanticamente. A mecânica quântica nada diz contra isso. Por quê? Porque o livre-arbítrio tem a ver com a causalidade. Causalidade tem a ver com uma teoria de espaço-tempo que tem a ver com a teoria de espaço-tempo. Não tem a ver com o que vem depois. Em nenhum momento nesse argumento entrou em jogo qual é a teoria que eu estou usando, a não ser a teoria do espaço-tempo. Eu posso até falar quais são as consequências da mecânica quântica nessa visão, mas eu não quero complicar, porque esse é um seminário sobre o que é tempo. Ok? Então, tudo que eu tenho a dizer é: muito obrigado. O que é tempo? Tempo é o que relógios honestos medem. Em relação, professor, ainda sobre essa questão do... Porque eu acho que o que está em jogo não é nem a questão do livre-arbítrio, mas é se, naquele exemplo do Einstein que o senhor colocou, se o Einstein novo que recebeu as informações seria o mesmo Einstein velho. Será se, em relação aos relógios honestos, o Einstein novo que recebeu as informações do Einstein velho
será se ele não teria o relógio, que é o mesmo relógio do Einstein velho, mas será se ele não poderia sofrer um atraso, ou ele mesmo não poderia causar esse atraso, para que ele criasse outra linha e assim não percorresse essa mesma linha desse Einstein que contou para ele? Não. Não teria nenhuma possibilidade dele alterar isso? Bom, primeiro que você, acho que discorda do meu ponto de vista, que ele não tem livre-arbítrio. Não. Mas o meu ponto fundamental é o seguinte, essa aqui é uma curva permitida. Isso. Se é uma curva permitida, vejamos o que a física nos diz sobre essa possibilidade. O que a física nos diz sobre essa possibilidade é o seguinte, se ele realmente tomou essa linha, ele não vai ter aí ele não tem opção a não ser dizer para ele o que ele ouviu quando era mais jovem. Isso. Pois é, eu concordo com isso. É realmente só para esclarecer se ele poderia realmente se ele poderia fazer uma alteração nesse relógio, era só isso. Não, mas do relógio a lógica... não. O relógio que ele mede, na verdade, por isso que o relógio honesto, você constrói esse relógio honesto, uma vez com esse relógio honesto, você dá para todos os observadores, eles usam o relógio honesto. Então ele não tem como manipular esse relógio honesto. Ele não vai enganar se ele vai ficar mais velho ou não, dando Espera um pouquinho, deixa eu atrasar um pouquinho isso aqui e vou ficar mais novo. Não tem como fazer isso no relógio Pelas condições ao redor, se, por exemplo, ele utilizasse outras condições que o Einstein velho utilizou, não teria? Não, é que você está querendo fazer o seguinte, aquilo que você pode imaginar é, bom, eu vou eliminar esse problema simplesmente evitando que o jovem velho encontre o jovem novo. Tudo bem, mas esse é um problema trivial, eu quero um problema não trivial. Sim. O problema não trivial é a situação em que o jovem velho encontra o jovem novo. O jovem velho não tem opção senão contar para o jovem novo aquilo que o jovem novo ouviu antes de ser velho. A mesma coisa. Não, pois é, a lógica do senhor realmente está correta. Eu perguntei só para saber se teria como sofrer alguma alteração. Não. Mas é isso. Não, porque o relógio honesto independe da situação física. Ele já vem honesto e você só usa ele. Tá? Você não manipula o tempo. Você simplesmente pergunta para o relógio honesto qual é o tempo. Você falou que a física quântica não consegue ultrapassar a velocidade da luz, mas em relação às partículas emaranhadas? Você não consegue passar nenhuma informação com partículas emaranhadas. O que partículas emaranhadas dizem é o seguinte, para quem for de primeiro ano, deixa eu explicar o que ela está querendo dizer. Suponha que eu tenho um estado emaranhado de spins, um estado singleto. O estado singleto é basicamente o seguinte, são dois spins, pode pensar em dois elétrons, spin para cima e spin para baixo. Então esse sistema é o seguinte, se eu meço o spin nessa direção e eu coloco o meu polarímetro na outra direção, numa direção paralela, se eu meço para cá o spin, o outro vai medir para cá. Se eu colocar o polarímetro para cá, o outro spin vai dar para cá, e assim por diante. O que ela está chamando a atenção é uma coisa muito esquisita que acontece na mecânica quântica, que é o seguinte. Pega esses dois elétrons e gera um estado singleto e joga ele para as duas pontas do universo. Ok? Coloca um polarímetro num ponto, apontando na direção Z, e no outro ponto também apontando na direção Z. O que vai acontecer é que, se aquele polarímetro dar spin para baixo, a gente sabe, não importa quando a gente faça esse experimento aqui, que o spin do outro polarímetro vai dar para cima. Então Einstein foi o primeiro que falou, não, mas isso é impossível, porque isso significa que houve uma informação. Um spin teve que avisar o outro spin o que ele faz para ele saber o que fazer. Não. Primeiro, essa correlação, a correlação que é o importante em mecânica quântica, ela se propaga à velocidade da luz. A correlação se propaga à velocidade da luz. De nenhuma maneira você consegue, usando esse polarímetro, passar uma informação de uns e zeros para o outro observador. Porque eu não tenho como manipular. Se eu conseguisse manipular, por exemplo, você tem um spin, eu tenho outro. Conseguisse manipular uma mensagem para você, sabendo que aqui eu vou ter 10001001000 para saber que você vai receber o oposto. Aí eu estaria passando uma mensagem instantaneamente. Mas não consigo fazer isso. Então a resposta para a sua pergunta é não. Nem a mecânica quântica consegue passar informação mais rápida com a luz, e estados emaranhados eles fazem coisas estranhas, mas nem estados emaranhados conseguem isso. Mas essa velocidade de correlação que você falou
que é na velocidade da luz, não seria maior? Não. A velocidade de correlação ela se propaga assim como... Porque assim, a velocidade de correlação vai acompanhar os elétrons. E os elétrons, eles vão... A velocidade de correlação, ela está se espalhando no universo junto com os elétrons. E os elétrons, os fótons, etc., não podem ir mais rápido que a luz. Eu vou deixar o tempo para fazer só mais 2 perguntas, porque a gente vai ter uma palestra às 5 horas e ainda tem o coffee break e uma foto agora, então, rapidinho. Perdão para quem quer fazer perguntas. Quanto à interdependência de eventos, eu não sei se você posicionou, dado 2 eventos, se é plausível você assumir que eles são independentes ou se isso não existe e qualquer evento, dado mais um, eles são causalidade um do outro. Eu acho que eu não entendi a pergunta. De novo, quantas palavras? Tá. Dado 2 eventos... 2 eventos. Se é possível existir que um não seja independente do outro. O que quer dizer independente do outro? Que eles não têm uma... Não estejam causalmente relacionados? Causalmente relacionados. Se existe a possibilidade? Não, se você posicionou isso como só teórico ou não. Se existe 2 eventos... Existe. Por exemplo, pega nesse momento alguma coisa acontecendo em Alpha Centauro. Certo? De jeito nenhum, digamos que tem um ser, um George 2.0 em Alpha Centauro, tá bom? É impossível que eu instantaneamente, entre aspas, passe uma mensagem para ele do tipo, olha, vou para o aeroporto daqui a 2 minutos. Se eu quiser que ele receba essa mensagem, eu vou ter que esperar um tempo. Esse evento, existem eventos que estão causalmente desconectados simplesmente porque eu não consigo desse evento influenciar aquele evento. Então existe um monte de eventos no universo em que eu não consigo influenciar. Todos esses eventos estão causalmente desconectados de mim. Eu consigo influenciar a você, certo? Mas se eu quiser influenciar alguma coisa que esteja a 1 ano-luz de mim, eu só conseguirei influenciar esse evento se eu mandar um raio de luz hoje, puder esperar um ano-luz. Se não, é impossível eu conseguir, porque a luz, que é a coisa mais rápida que eu posso usar para influenciar alguém ou alguma coisa, tem uma velocidade finita. Então eu não posso influenciar qualquer evento, eu só posso influenciar eventos que estão dentro do meu cone de luz. Só mais uma pergunta. Eu não entendi a concepção do Einstein conhecendo ele mesmo, porque se você está assumindo o tempo de forma linear, a partir do momento... Linear, o que significa de forma linear? Um evento, nessa definição de tempo, o tempo só existe se você comparar 2 pontos no espaço. Se você comparar só, se você for analisar um ponto único, você não tem tempo. Não tem sentido falar de tempo. Então, fazendo desse princípio, no momento em que o Einstein sai do passado para ir para o futuro, ele não está presente naquela linha de tempo para poder envelhecer e desenvolver a teoria. Então ele não poderia se encontrar no futuro. Não. Veja, vamos pensar assim, ó. Deixa eu ir para a luz. Esse aqui é Einstein, todos enxergam, né? Esse aqui é Einstein, nascimento de Einstein. 1 ano de Einstein, 2 anos de Einstein, tudo isso medido com os nossos relógios honestos. Então, que idade Einstein tem aqui? Eu só vou somar, vou pegar esses relógios, o relógio honesto que ele carrega. Se eu sou capaz, como já mostrei aqui na transparência, de dizer que ele viveu não sei quantos bilhões de segundos, eu consigo mostrar ou calcular quanto que ele viveu entre isso e esse evento aqui. Então, digamos que ele fosse 20 anos. Esse relógio continua sendo carregado por ele. Está medindo, está continuando medindo. Digamos que aqui ele tivesse 45 anos, essa soma aqui. Então aqui ele está novinho,
novo. E aqui ele já está mais ou menos novo. Certo? E aqui ele está velhinho. Por quê? Então, você quer saber quanto ele viveu entre qual a idade dele no momento do encontro? Conte quantos tracinhos tem entre esse evento e esse evento. Não, mas se ele tá com 20 anos no momento da viagem, instantaneamente... Não tem viagem. Aqui não tem viagem, ele só está evoluindo para o futuro, certo? Só está evoluindo para o futuro. Ele está evoluindo para o futuro. Ele não está a alta velocidade, simplesmente ele entrou na máquina e depois voltou para cá. É uma linha de tempo fechada. Assim como eu tenho linhas... Não, então ele não está indo para o futuro, ele está indo para o passado. Não tem passado aqui. Veja, você sempre evolui para o futuro, você não evolui para o passado. Então, você vai contando simplesmente. Veja, 1, 2, 3, certo? Sim. 26. Que idade que ele tem aqui? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tudo bem. 37. E aí vai. 45. Certo? Ele só está evoluindo para o futuro. Acontece na vida dele aos 45 anos um evento. Ele encontra a si próprio mais novo. Como? Assim, do tipo esbarrou. Veja, você concorda que essa aqui é a partícula A, essa é a partícula B que está evoluindo, certo? Tudo bem? Tudo bem. Esse é o momento do encontro da partícula A com a partícula B. Porque elas se encontraram no mesmo ponto, do espaço e do tempo. É o que a gente chama de encontrão. Mesmo ponto do espaço e do tempo. Aqui também. Certo? Aqui ó, a linha de mundo que cruzou com essa linha de mundo. A única diferença entre aquilo e isso é que aqui são entre duas partículas distintas, mas aqui é entre a linha de mundo dele mesmo. É estranho. Se você olha dessa maneira porque é estranho, eu concordo que é estranho. Mas é assim que a relatividade geral diz que seria uma linha, uma máquina do tempo. A pergunta é, está tudo bem definido? A resposta é sim. É estranho? A resposta também é sim. Você já viu que todas as minhas perguntas são sim. A resposta também é sim. Isso leva a inconsistências? Para que não leve a inconsistências, é necessário que o universo tenha sido criado de maneira autoconsistente. Porque se esse Einstein, que aos 26 anos, 25 anos, encontrou um velhinho que talvez não tenha nem reconhecido que era ele mais velho, mais ou menos velho, falou para ele, olha, faz tais contas que vai dar tudo certo. Ele vai, faz essas contas, aí de repente ele fala, puxa, mas era eu. Quando ele encontrar a si próprio mais novo, e ele sabe que vai encontrar, ele não pode, ele tem que seguir o script, porque senão você gera uma inconsistência. Você vai ter um evento aqui, em que não está bem definido. O evento não pode depender de observador. O evento, quando acontece alguma coisa, acontece ponto. O evento da minha morte é ponto. O evento da minha morte, não pode um cara discordar disso. Eu gostaria de agradecer o palestrante. Vamos agradecer.